Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção Valdinei Guimarães. Trabalhos técnicos Magno Nogueira. Oi, bom dia, tudo bom? Tá começando o programa Conexão nessa manhã aqui pela Rádio FMZ. Eu já vou perguntando pra você tem alguma mania? Olha, eu acho muito provável que você tenha dito que sim, que tem sim uma mania, porque afinal de contas todo mundo tem um hábito, por menor que seja. Às vezes conferir se tudo foi feito direitinho, se não esqueceu a porta aberta. O problema é que isso pode ser sintoma de uma doença que compromete a qualidade de vida de muita gente. É o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Ele é um problema sério que torna as pessoas reféns de manias exageradas e repetitivas. No programa de hoje eu vou conversar com um psiquiatra para conhecer melhor essa doença e saber como é possível tratá-la. Fique em conexão, daqui a pouquinho eu estou de volta para começar a nossa conversa de hoje. Conexão. Hoje no Conexão eu converso com o Dr. Marcelo Basso de Souza. Ele é supervisor do Programa de Transtornos de Ansiedade do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia. Bom dia, Valdinei. Como está? Tudo bem? Tudo bom. Bom, doutor, esse é um assunto muito curioso, eu acho que desperta muito interesse das pessoas. A gente tem que começar pelo básico, né? O que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC? O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno psiquiátrico. Como o nome diz, ele é obsessivo compulsivo. O paciente, a pessoa portadora, tem obsessões que são pensamentos, são imagens, são palavras que surgem espontaneamente na sua cabeça, né, na sua memória, na sua mente, e que provocam ansiedade, provocam desconforto, e que a pessoa aprende com o tempo que fazendo determinados rituais, que são as compulsões, obtém alívio dessas obsessões. Mas o fato é que sempre que surgem as obsessões, a pessoa se sente obrigada a fazer as compulsões. Então isso se torna uma situação repetitiva, trazendo, não raro, muito sofrimento para o paciente e para a sua família. Só para a gente separar então, doutor, a obsessão é um pensamento que vem à mente da pessoa que ela não consegue controlar. Ele é espontâneo, pode ser um pensamento, pode ser uma lembrança, pode ser simplesmente uma ideia, uma sensação ruim, algo desagradável que surge, e isso que provoca essa sensação, né? E aí, no caso, a compulsão seria como se fosse o remédio que a pessoa... É o método que a pessoa usa para se livrar dessa obsessão que está na mente dela. Exatamente. Só que a pessoa, toda vez que ela faz essa compulsão, daqui a pouco, novamente, ela vai ter outra obsessão e vai fazer novamente uma compulsão. A pessoa aprende que fazendo as compulsões, ela obtém um alívio daquela dúvida, aquele sentimento ruim. E se torna isso uma repetição constante na sua vida. Agora, doutor, para quem não tem, eu acho que é difícil entender um problema psiquiátrico, porque parece até uma coisa assim, poxa vida, mas a pessoa tá ali conferindo porta, por exemplo, né, fechadura, você tá trancado, parece uma coisa tão banal, tão boba, tão fácil de controlar, mas não é a realidade, né? Não, infelizmente, esse exemplo que tu trouxeste é muito comum. A pessoa tem um pensamento, uma obsessão de que a porta não foi bem fechada, ou de que o filho não está respirando na cama, ou que não ligou o alarme do carro, não chaveou o carro adequadamente, e ela tem essa obsessão. Ela vai lá, verifica uma vez, volta para a cama, está em casa, depois olha de novo, e sucessivamente, né? Às vezes a pessoa chegou no trabalho, volta para casa para certificar que o apartamento foi bem fechado. Algumas dúvidas fazem parte da vida de todo mundo, entende? Normalmente as pessoas entendem, volta e meia a gente pode voltar para verificar algo, e às vezes realmente não fechou direito, mas nas pessoas com TOC isso toma uma medida tão grande que isso acaba trazendo muito sofrimento para a pessoa. Para diagnosticar a doença, a pessoa tem que ter pelo menos 1 hora por dia, ela gasta, pode juntar todos os momentos ao longo do dia, gasta envolvido nesses sintomas, nesses rituais, nessas compulsões. Então menos de 1 hora por dia seria assim, um subclínico, senão seria uma doença, digamos assim. Quais seriam os casos mais comuns, assim, de TOCs, de manifestação, né? Sim, o sintoma mais comum de todos é preocupação com sujeira e contaminação.
lavar as mãos várias vezes ao dia, não conseguir segurar em trinco de porta sem usar um papelzinho, ter dificuldade de usar banheiro público. Então, essa preocupação é a mais comum do toque. E a segunda mais comum são as verificações, como tu disse agora há pouco, dúvida se fechou a porta, se a torneira foi fechada, nessa linha. A pessoa, o paciente, ele tem noção de o que ele está fazendo? Já não é mais uma simples conferência? Eles têm essa consciência? A pessoa tem essa consciência e tem mais. Ela sabe que ela não precisaria estar fazendo aquilo ali, mas ela faz para se aliviar. Tá? Normalmente o paciente com toque, ele sabe que aquilo ali não é uma bobagem, que é uma insegurança dele, mas ele vai fazer porque ele precisa se aliviar, para ele poder ficar tranquilo, para ele poder dormir tranquilo, poder sair de casa tranquilo. Então essa é uma diferença importante. Uhum. Bom, mas é uma tranquilidade que não vai durar também. A pessoa, aquilo vai se repetir de novo. Com que frequência isso volta no caso, doutor? Olha, às vezes isso pode ser quase imediato. Muitas vezes uma pessoa mal deitou na cama já levanta de novo para olhar a porta, ou pode demorar um pouco mais. Depende da situação, depende do sintoma e depende da importância que tem aquela situação. Uma pessoa, quando sai para fazer uma viagem internacional, ela vai ter muito mais medo de sair de casa do que se for até o supermercado, por exemplo. Então, às vezes, depende da gravidade do sintoma também. Tem algumas pessoas que são tão graves que elas não conseguem nem sair de casa, sabe? Por medo de se contaminar. Alguns chegam da rua, chegam a botar fogo na roupa, se for no hospital, por medo de trazer doença para dentro de casa. A gente já teve casos muito graves no hospital. Conexão hoje está abordando o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O meu entrevistado é o Dr. Marcelo Basso de Souza, ele é psiquiatra, supervisor do programa de transtornos da ansiedade do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ele conversa comigo via Skype. Daqui a pouquinho eu tô de volta, fica ligado aí. Conexão. Estamos apresentando Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão de volta no seu rádio, hoje falando sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Meu entrevistado é o psiquiatra Marcelo Basso de Souza, ele é supervisor do programa de transtornos da ansiedade do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Fica ligado na conversa aí. Bom, doutor, como é que a pessoa, que o paciente, quem está ouvindo a gente agora, separa? Olha, isso aqui é uma mania exagerada, talvez, mas não chega a ser um toque. O senhor falou que pelo tempo que a pessoa passa fazendo essa atividade, mas é só essa forma? É que a gente... O tempo talvez seja um dos principais diferenciadores, né, do que seria uma mania normal que todas as pessoas podem eventualmente ter, né, do sintoma realmente... O toque ser diagnosticado, além de ter ocupar pelo menos 1 hora por dia, a pessoa tem que ter sofrimento intenso com aquela situação, preocupação intensa, prejuízo significativo na sua vida, em virtude dos sintomas, por exemplo, chegar atrasado nos compromissos, deixar de ir em determinados lugares por medo de se contaminar, deixar de sentar num banco de uma praça, por exemplo. Né? Então tem que ter esse critério. Normalmente é o clínico, o psiquiatra, ou o psicólogo, enfim, que consegue fazer essa diferenciação. Mas a gente tem alguns critérios, alguns questionamentos que a gente usa até para triagem populacional, como assim, fica preocupado com sujeira e contaminação mais que as outras pessoas, tem pensamentos, ideias na tua cabeça que tu não consegue se livrar delas por mais que tu tente, tem necessidade de deixar tudo organizado, alinhado. Então, responder sim a qualquer uma dessas perguntas que eu fiz agora já faz a pessoa ser um bom candidato até a doença e procurar um auxílio. Doutor, pelo que o senhor está falando, por exemplo, eu sei que eu já vi até na internet algumas postagens fazendo piada com quem tem toque, e aí mostra, por exemplo, um padrão, lápis, várias cores, então as cores semelhantes põe todas juntas, arrumar as camisas nas cores semelhantes juntas, então são sintomas, parece ser comum. Por que parece que tem um padrão, parece que tem assim, organizar? Por que é essa compulsão específica, organizar, manter tudo? O toque tem as dimensões distintas, né? Uma delas é organização, simetria. Não são todos os pacientes que têm. Alguns têm mais, como eu falei, a mais comum é a preocupação com sujeira e contaminação. Mas tem aqueles que têm preocupação com simetria, alinhamento, tipo, se o cadastro do sapato está de uma maneira, o outro tem que ficar igual, né? A cor da roupa, enfim. Então, depende do paciente. Então, tem pessoas que pensam, até pesquisadores que entendem que o toque seriam vários toques, não só um. Seriam doenças diferentes dentro de uma grande família do toque. É uma questão que está em aberto, ainda que está se pesquisando. Algumas pessoas realmente têm mais preocupação com ordem e alinhamento, simetria, né? E outras já não. Mas é tudo toque, né? Doutor Marcelo, como é que surge um toque? De onde é que isso vem?
O toque, até onde se sabe, até onde está se pesquisando, embora esteja ainda uma grande linha de estudo, seria uma inter-relação de fatores biológicos, então genética, a pessoa nasce com uma propensão a ter isso. Famílias que têm uma pessoa com toque aumenta 4 vezes a chance de a gente encontrar outra pessoa com toque. Então, então é uma doença que tem um componente genético muito intenso, mas não é só o componente genético, também tem um componente ambiental, de relação com o ambiente, com aprendizado durante a infância, observando outras pessoas, dependendo do meio. Então essa interação da biológica, da carga genética do seu cérebro, da pessoa como veio ao mundo, mais o ambiente que vai originar, pode desencadear os sintomas da doença. Costuma ter alguma outra doença, algum outro problema psiquiátrico associado, doutor? Sim, a regra o toque raramente vem puro, vem sozinho. 70% dos casos com toque tem outra doença junto, psiquiátrica. As mais comuns são depressão, que a pessoa às vezes fica deprimida, outras fobias, outros medos também que são comuns, e fobia social, que é aquela timidez excessiva. Então o toque, raramente ele vem purinho, assim, fácil de resolver. Normalmente ele vem com depressão junto, ou bipolaridade também, esquizofrenia também. Então é uma doença que normalmente não vem sozinha. Quais seriam os maiores prejuízos para a pessoa que tem toque? Olha, os prejuízos para a pessoa são grandes. Assim, o sofrimento da família, a família às vezes fica muito afetada e tem que modificar muito dos seus hábitos para poder lidar com a pessoa. Às vezes a gente tem casos de pessoas que tem uma dona de casa que tem toque, que obriga todo mundo a entrar em casa sem os sapatos, porque ela tem medo que vai trazer sujeira da rua, por exemplo. A pessoa se atrasa nos compromissos, a pessoa lava muito as mãos, pode fazer dermatite por sabão. Então, a pessoa pode ter sofrimento, muita demora para entregar os trabalhos da faculdade, para fazer a sua atividade no trabalho, pode ter ocasionado desemprego, dificuldade de... Em seguida, a gente tem pacientes que tiveram que abandonar o trabalho porque não conseguiam mais trabalhar, porque precisavam fazer aquilo tão perfeito, tão meticuloso, que as pessoas não conseguiam, não viam mais condição de seguirem trabalhando. Então, a doença, à medida que ela vai ficando mais grave, mais sério é o comprometimento para ela e para sua família. Uhum. Como é que a família, no caso, tem que lidar com isso, doutor? Quando ela tem... A família tem que ser muito bem instruída do que ela precisa fazer para lidar com a doença, que é no sentido de não fazer os rituais para o paciente, ajudar o paciente a ter coragem de enfrentar os seus medos para poder melhorar. Então, muitas vezes a gente tem famílias que tem muita acomodação, que existe até escalas para medir isso, acomodação familiar aos sintomas. A família tem que aprender o que é o toque, saber que isso aí não é uma bobagem, uma esquisitice, uma coisa idiota, que é uma doença, que a pessoa não tem culpa de ter isso, mas que a pessoa precisa de auxílio, tanto da família como auxílio médico, para poder se livrar desses sintomas. Como é que é feito, doutor, o tratamento do toque? O tratamento do toque tem 2 linhas, basicamente. A primeira linha seria com os medicamentos, que são a gente usa antidepressivos, que são para tratar a depressão, pelo nome já está dizendo, mas que tem muita utilidade no toque. São antidepressivos serotoninérgicos. Não são todos antidepressivos que ajudam no toque. Então, é fluoxetina, sertralina, enfim, dessa família de medicamentos que são serotoninérgicos que ajudam a melhorar os sintomas do toque. E a outra grande linha de tratamento é a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia que também é usada para outros transtornos psiquiátricos, que ela é breve, a gente não fica perdendo tempo com o passado, com história, não, a gente orienta o paciente a entender o que é a doença, faz psicoeducação, chama a família para participar, a família participa também. Então o paciente entende a doença, aprende como é o toque, o ciclo do toque, as obsessões, e ele aprende a enfrentar essa necessidade que ele tem de fazer rituais. Então, essa associação desses 2 tratamentos que normalmente a gente usa. Como é que chama? É orientação que o senhor me falou? Terapia cognitiva comportamental. Isso é feito só com psiquiatra? Psiquiatra e psicólogos, pessoas que são habilitadas a fazer e são treinadas para fazer esse tipo de tratamento. Vou fazer uma pequena pausa na nossa conversa sobre toque com o psiquiatra Marcelo Basso de Souza. Daqui a pouquinho eu estou de volta para continuar esse bate-papo, fica ligado aí. Conexão. Estamos apresentando Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão de volta para o nosso último bloco de entrevista com o Dr. Marcelo Basso de Souza. Ele é supervisor do Programa de Transtornos da Ansiedade do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Fique ligado.
Doutor, para quem está ouvindo a gente agora, quando que eu tenho que buscar ajuda? Como é que eu sei, opa, agora eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra? Normalmente, eu vou te dizer, é que normalmente é a família que procura ajuda para a pessoa, sabe? Porque é a família que começa a ficar afetada e ela que faz o primeiro contato com você. Olha, tu tá perdendo muito tempo com essas tuas manias, com as tuas coisas, não precisa fazer isso. Mas a pessoa se dá conta também que aquilo ali não é normal e não raro a gente, na internet, a pessoa já procura e já faz um contato conosco, assim, dizendo, olha, eu acho que eu tenho isso, compram livros e cada vez mais tem livros disponíveis sobre o assunto. Mas, respondendo assim ao teu questionamento, a pessoa, quando sente que está perdendo tempo, tem aquelas perguntas que eu fiz antes, né, perdendo tempo com manias, tendo rituais, tendo manias, tendo pensamentos que não consegue se livrar, é bom procurar um auxílio profissional. Procura-se geralmente quem primeiro? O psicólogo, o psiquiatra? Tanto faz, pode ser o psiquiatra ou o psicólogo, desde que também a pessoa tenha um treinamento para tratar o toque, né, que infelizmente não são todos que têm. Então é importante ver alguém que tenha mais familiaridade, que tratar o toque está virando quase igual a tratar uma dependência química, assim, existe até quase uma subespecialização, né, de pessoas que têm um treinamento específico para lidar com a doença. É novo, doutora? O toque é uma doença conhecida há pouco tempo? Não, o toque é uma doença que já é conhecida desde os primórdios, desde a época de Hipócrates, já tinha, mais de 2000 anos, já tinha relatos da doença. Uhum. O que existe é que de uns 40 anos para cá que existe tratamento. E antigamente tratamento efetivo, assim, que realmente funciona e melhora a vida da pessoa. Antigamente os tratamentos eram muito pouco eficazes, né? Então, felizmente agora, a pessoa que está escutando o programa pode se informar, procurar ajuda, que ela vai melhorar, viu? Hoje 70%, 80% dos pacientes melhoram muito com o tratamento. É possível ficar curado do toque? A ideia de cura em psiquiatria é muito complicada, né? A gente tem que ter muita cautela, porque o toque é uma doença crônica que tem tendência a reagudizar, né? A retornar. Mas a gente sabe que alguns pacientes, quando entendem a terapia, fazem as tarefas que a gente preconiza, dá para se dizer praticamente que ficam livres completamente da doença. O senhor falou em tarefas. Quais são essas tarefas? Olha, a terapia ela tanto pode ser individual como em grupo, né? No Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre a gente oferece também terapia em grupo, são grupos de 8 pacientes, adultos no caso, e que é de uma maneira muito respeitosa, são em torno de 12 encontros, o paciente vai ali, tem terapia de em torno de 1 hora, as tarefas que ela pode receber tanto nessa terapia em grupo como individual, por exemplo, a pessoa tem um medo muito grande de colocar a mão num saco de lixo da sua residência, por exemplo. Na terapia, ela vai ser gradativamente instruída em fazer esses enfrentamentos, porque à medida que a pessoa vai enfrentando esses medos, aquilo ali vai passando, que é o fenômeno de habituação, né? Isso é que nem... A habituação é fácil de entender, todo mundo aqui já deu um mergulho no mar no verão, né? No início a água fica meio gelada, depois fica agradável. Isso é habituação, a gente se acostuma. Então o mesmo acontece com o toque, assim, aquelas coisas que nos deixam ruim, que nos deixam ansioso, com medo, por exemplo, verificar a porta. Se a pessoa não verifica a porta, aquela ansiedade, aquela sensação, ela vai passando com o tempo. Então a terapia justamente ajuda nisso, que a pessoa aprenda uma outra maneira de lidar com essas obsessões, não fazendo os rituais. Agora, doutor, uma pergunta curiosa, assim. Se a pessoa, nessa terapia, por exemplo, se ela, por exemplo, o senhor citou o caso de quem tem medo de colocar a mão num saco de lixo de casa, e aí ela vai ser habituada a fazer isso. Ela não iria, por exemplo, encontrar uma outra compulsão no caso, para combater aquela obsessão? É comum o paciente, ao longo da vida, principalmente quando não está em tratamento, vai desenvolvendo outros sintomas, sabe? Vão mudando. Isso não é raro da gente ver. É que a gente tem que cuidar e ficar atento, né? Para a pessoa não trocar um ritual por outro. O toque, ele afeta tanto crianças quanto adultos, adolescentes, ou não tem distinção? Boa pergunta. O toque, ele pode começar na infância, às vezes desde criança, menos com 7 anos de idade já pode começar com sintomas. O mais comum que ele comece é a partir da adolescência, início da idade adulta. Ele afeta homem e mulher igual, mesma frequência, e afeta em torno de 2,5% da população. Que isso é um bocado de gente, 2,5%. É muita gente, né? No Brasil deve ter em torno de 7 milhões de pessoas com toque, então é um bocado de pessoa. Para a pessoa ter uma ideia, 2,5%, olha, cada 40 pessoas uma tem toque. Então olha um ônibus na rua cheio de gente, tem uma pessoa com toque ali dentro, pela média, entende? Então ele é muito comum mesmo. E às vezes a gente nem tem noção, né, disso, não tem conhecimento, né?
Às vezes, não raras pessoas têm vergonha de admitirem que tem o problema. Né? Que antigamente as pessoas tinham muito receio de consultar com um psiquiatra, achavam que era tratamento para louco. Depois do advento da depressão, que as pessoas estão um pouco mais abertas a consultar. Né? Um trabalho que a gente faz muito grande é de incentivar as pessoas a procurarem auxílio. Isso não é loucura, não é fraqueza, não é nada. É um transtorno que pode ser tratado da maneira adequada. E às vezes a gente teve casos de pessoas que têm toque há 60 anos, assim, que só com 60 anos de idade vão procurar tratamento. Imagina ficar a vida inteira fazendo rituais, fazendo compulsões e tudo, prejudicando a ela mesma. Sobre o tratamento, quando o medicamento é necessário, eu sei que eu conheço casos, inclusive, de pessoas que ficam muito receosas em tomar medicamento porque tem medo de ficar refém daquilo para a vida inteira. É comum esse medo? Muito comum, sabe? As pessoas têm muito medo de medicação de uma maneira geral. Agora, quando é medicação psiquiátrica, pode multiplicar por 10 esse medo. As pessoas ficam apavoradas com a ideia de tomar antidepressivo. Mas é importante a pessoa saber assim, que o antidepressivo não vicia, não fica louco, não queima neurônio, não fica dependente, não ocasiona um prejuízo para a pessoa, mesmo uso a longo prazo. Quem não tem problema com o uso de bebida alcoólica, a princípio não tem problema, pode até eventualmente beber socialmente, mesmo usando a medicação, né? Então são medicamentos extremamente seguros. Às vezes eu comparo usar um antidepressivo como tomar um remédio para pressão alta. A pessoa que tem pressão alta às vezes tem que tomar o remédio o resto da vida, mas para tomar antidepressivo as pessoas ficam apavoradas, né? E muitas vezes o princípio é o mesmo, né? Que a pessoa tem que, via de regra, manter seu tratamento. O uso a longo prazo não traz nenhum prejuízo para a pessoa. Dr. Marcelo Basso de Souza, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão nessa manhã, esclarecendo para a gente sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Quem tiver dúvidas e quiser saber um pouco mais, como é que faz? Quem quiser saber um pouco mais sobre a doença, que acesse o site, que é o www.ufrgs, né, que é ufrgs.br/TOC, TOC. Ali tem todas as informações que a pessoa quiser aprender sobre o problema, pode acessar o site ali. Conexão de hoje terminando. Foi muito bom o nosso bate-papo com o Dr. Marcelo Basso de Souza falando sobre o TOC. Quero relembrar o site que ele deixou para você que quer ter mais informações sobre a doença. É só acessar o www.ufrgs.br/TOC. Vou repetir, www.ufrgs.br/TOC. Eu quero aproveitar e desejar para você uma feliz Páscoa cheia de esperança, viu? Uma boa semana para você e até o sábado que vem. Tchau, tchau. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. A número 1 do seu rádio. FMC.